Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos na nossa série de revelações de Cristo para a sua igreja. É um estudo expositivo do livro de Apocalipse, especialmente os primeiros capítulos. Então já passamos pelo capítulo 1, o 2, agora estamos indo para o capítulo 3, vendo aqui então a quinta carta direcionada às igrejas enviadas por Cristo por meio do apóstolo João. Nós já vimos a carta aos Efésios, nós já vimos a carta enviada a Esmirna, também a Pérgamo, Tiatira, e agora vamos falar sobre a igreja de Sardes. Mas antes de ler o texto, imagine o seguinte: como que você seria se fosse membro de uma das igrejas que nós já estudamos? Como é que você estaria agindo? Como é que você iria se comportar? Como é que você iria lidar com os problemas que Cristo, o Senhor da igreja, alertou que aqueles irmãos estavam então enfrentando? Se você fosse da igreja de Éfeso, como é que você iria lidar com a exortação de que vocês tinham obras, mas estavam falhando na expressão do amor? Se vocês fossem, ou se você fosse de forma particular, personalizada, membro da igreja de Esmirna, como é que você estaria reagindo em meio às perseguições, aos problemas? Será que você ainda continuaria firme no Senhor? Como é que você seria como membro da igreja de Pérgamo, lidando com as falsas doutrinas? Como que você seria se fosse um membro da igreja de Tiatira, que estava tendo um sério problema de imoralidade sexual, imoralidade no seu meio? Todos esses são alguns dos problemas que nós já vimos. Todos estes são alguns dos problemas que Cristo atentou e apresentou soluções. E hoje não é diferente, nós vamos ver mais uma igreja que tem um problema, Cristo conhece, Cristo alerta, Cristo dá as orientações de como resolver o problema. Hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja de aparência. Uma igreja que tem uma fachada, tem uma fama, tem nome de vivos, mas estão mortos. E vamos ler então esses versículos, lembrando que a exortação é para todos nós, como membros de uma igreja, ou até mesmo de forma bem particular. Como é que está a nossa vida cristã? A igreja não deve ser de aparência, mas o crente também não pode ser um crente com uma vida de aparência ou de hipocrisia. Temos que entender sempre no corporativo, no coletivo, mas também no aspecto mais individual. Leiamos o texto. Apocalipse 3, versículos de 1 até o versículo 6, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nos ajude a mais uma vez aqui estarmos concentrados no texto que nós acabamos de ler, nas explicações, nas aplicações, e que aqui nós prestemos ao Senhor um verdadeiro culto de adoração, como já estamos prestando, mas que continuemos assim, com a Tua graça, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender como devemos agir como igreja, como é que devemos ser como Seus servos e seguidores. E também, ó Pai, se há entre nós pessoas que ainda estão conhecendo o Evangelho, conhecendo melhor a Jesus,
que possam ser bem orientados, para que possam ter um relacionamento cada vez mais profundo e verdadeiro com o Senhor. Nós oramos assim, no nome do nosso Salvador. Amém. Hoje vamos falar sobre essa igreja de Sardes e nos atentar às orientações de Jesus para uma igreja que estava sem vida, uma igreja que estava morta, uma igreja que estava quase morrendo e que precisava então de orientações para que pudesse voltar a ser uma igreja ativa, viva, encontrando verdadeiro vigor. Sardes é uma carta aqui, uma igreja que não recebe elogios, como as outras que nós vimos. Mas também não é uma igreja que tem problemas doutrinários, como as outras que nós vimos. Mas também não está enfrentando sofrimento, como as que nós vimos. Enfim, parece que não está acontecendo nada em Sardes. Igreja morta. Porque não incomoda, não está impactando a sociedade, não está sendo perseguida por isso, não levanta pessoas para ensinar coisas contrárias, está simplesmente levando a vida de uma forma muito superficial. Igrejas que não vivem o Evangelho, igrejas que não estão focadas em Cristo, tendem a serem bem acostumadas com a sua sociedade e sua cultura. Não impactam, não sofrem nada e assim mostram que estão sem vida, sem vigor, vivendo apenas de aparência. O versículo 1 diz, numa parte dele, conheço as suas obras, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Como é que surgiu essa fama? Aparentemente, então, parece que a igreja de Sardes era uma igreja que realizava alguma coisa ali, assim, que impressionava, mas era só aparência. Agora, pode ser que eles tinham muitas ações ali, como igreja e tudo, mas podia ser quase como um clube, porque infelizmente pessoas podem se reunir no mesmo local, mas sem foco em Jesus. Podem estar se encontrando semanalmente, mas sem uma vida em Cristo. Clubes fazem isso, encontros sociais podem fazer isso, mas a igreja tem que ir muito mais além disso. A igreja de Sardes tinha fama. Talvez fama também por conta da sua ligação com a cidade. Sardes era uma cidade também boa no comércio, era importante, era uma cidade que produzia lã, era uma cidade que então tinha uma produção boa de vestuário, era uma cidade que se orgulhava porque foram destruídos por um terremoto no ano 17 depois de Cristo, e em pouco tempo, cerca de 5 anos, a cidade já estava reconstruída. E assim, parecia que era uma cidade autossuficiente, independente, que tinha como se restaurar mesmo depois de um terremoto. E talvez a igreja também foi pegando essa fama. Uma igreja que poderia ter dinheiro, ter uma boa membresia, grande para a época, para aquela região, mas assim, tinha uma fama. Tinha fama de vivos, mas estavam mortos. O que é então ser uma boa igreja? O que é ser uma igreja viva, saudável? Será que basta ter membros? Uma quantidade grande de membros? Será que depende de uma estrutura física? Será que depende de força financeira? Será que depende de uma boa harmonia com a sociedade? Será que depende de números de ministérios? Não. Tudo isso é importante. Mas uma igreja revigorada, uma igreja com vitalidade, ela não depende unicamente dessas coisas. Porque tudo isso pode enganar pessoas. O Senhor Jesus, certa vez, exortou os fariseus, chamando-os de sepulcro caiados. Ou seja, que tem uma aparência por fora assim, bonita, mas por dentro não tem nada de valor. Jesus condenou a hipocrisia, lá em Mateus capítulo 23. E o próprio nosso Deus disse, quando Samuel foi escolher o próximo rei de Israel, e foi então até a casa de Davi, e ali orientando Jessé, o seu pai, disse, olha, o Senhor, ele vê de forma diferente. Ele não vê só a aparência, ele vê o coração. Igrejas têm que lembrar disso. Crentes devem se lembrar disso. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem realmente nós somos. Portanto, é impossível tentar agradar a Deus com uma vida de hipocrisia. Infelizmente, pessoas podem cantar,
sem qualquer motivação de adoração verdadeira. Pessoas podem ler a Bíblia sem qualquer tipo de relacionamento com Deus. Pessoas podem estar envolvidas em diversas atividades piedosas, mas ainda assim sendo hipócritas porque não amam o Senhor. E é nesse sentido que a exortação de Cristo vem para a igreja de Sardes. Uma igreja de aparência precisa de vivificação. Uma igreja morta precisa voltar a ter vida. Uma igreja sem alegria de viver para Cristo precisa de um ânimo verdadeiro. E como ter esse ânimo, essa vida, esse vigor? Cristo orienta a igreja. Então, como uma igreja que está falhando em sua missão pode voltar a ter vida? Nessa noite nós vamos pensar em 4 maneiras de como uma igreja ser vivificada, como uma igreja agradar o Senhor. Primeiramente, ela precisa considerar a pessoa de Jesus. É impossível ser uma igreja com vitalidade sem olhar para Jesus. O versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cristo tem que ser visto pela igreja que quer ter vigor, como aquele que se relaciona com a sua igreja, com aquele que não está distante da sua igreja. Cristo não está simplesmente lá no céu sem se importar conosco. Ele se relaciona conosco. É interessante pensar que Jesus já tinha voltado aos céus, quando ele manda essa mensagem por meio do apóstolo João. Ele já estava na glória, e mesmo assim, ele vem, se revela à sua igreja, se revela ao apóstolo João, mandando uma carta específica, praticamente dizendo o seguinte: eu estou olhando o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão vivendo. Eu ainda me relaciono com vocês. E assim Cristo mostra que ele, inclusive, sabe o que cada igreja em particular precisa. Como o caso de Sardes, uma igreja que precisa de vitalidade. Jesus, ele se relaciona com as suas igrejas. Por quê? Porque isso faz parte do seu plano. Igrejas fazem parte do seu plano. Logo, eu e você não podemos ter uma vida de adoração a Jesus sem nos envolvermos com igrejas locais. Igreja local é importante. Tem muita gente por aí dizendo que o importante é ter relacionamento com Jesus e igreja é coisa de homens, e estão totalmente enganados. Foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus que mandou essas cartas para cada uma das igrejas do Apocalipse, essas 7 igrejas. E isso mostra que ele quer que nós, seus seguidores, estejamos envolvidos com igrejas locais. No nosso caso aqui, estamos envolvidos com a Igreja Batista de Cachoeirinha. Isso faz parte da nossa maneira de se relacionar com Deus. O que é uma igreja? Igreja é uma comunidade de pessoas que amam a Cristo e que o servem. Servem a Cristo, juntos. Aqui temos uma mensagem de Cristo específica, mostrando que ele se importava com os seus servos e ele continua se importando conosco. Ele não é um Deus distante. Ele sabe o que nós enfrentamos. Jesus se importa com as suas igrejas e nós devemos se importar com as igrejas também. Também, veja só, Cristo se apresenta aqui como aquele que se identifica com a sua igreja, que se relaciona, manda uma mensagem específica. Mais uma vez, ele dá a ordem: escreva essas palavras, porque é assim que ele se revela especificamente às igrejas, por meio das palavras. E assim nós também temos que valorizar o texto bíblico. Ler, conhecer mais de Cristo dessa forma. Como é que Jesus é visto aqui? Além de ser aquele que se relaciona com a igreja, Jesus, ele é pleno em espírito. Ele tem a plenitude do espírito. Note que o versículo diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Expressão até difícil de entender às vezes. Mas, olhando para o livro de Apocalipse, nós já vimos, inclusive no capítulo 1, que essa expressão 7 normalmente aponta para a plenitude, um ser completo,
pleno. Então Jesus, ele é pleno no Espírito. Ele tem todo o Espírito nas suas mãos. Ele é o próprio Espírito. É ele que tem o poder de trazer vida aos mortos. Isso nos faz lembrar daquela passagem profética de Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel, então, ele vê aquele vale dos ossos secos, e aí ele diz na profecia que o Espírito entrou naqueles ossos e eles receberam vida e se puseram em pé e assim se formaram um grande exército. Quem é que deu vida aos ossos secos? O Espírito. E é interessante ver que Jesus se apresenta como aquele que é pleno no Espírito, aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que pode atender qualquer necessidade das suas igrejas, porque uma igreja morta precisa de vida, e a vida só vem por meio do Espírito, só vem por meio da ação de Deus. Se nós queremos ter vida, precisamos de Jesus. Se Sardes queria voltar a viver, precisava olhar e considerar a Jesus. Jesus também é apresentado aqui como o soberano, aquele que está acima dos líderes das igrejas. Ele diz, aquele que detém as 7 estrelas. Lembrando que as 7 estrelas, no livro de Apocalipse também já identificado no próprio capítulo 1, que interpreta o texto, as 7 estrelas são os anjos. Os anjos são os mensageiros são os responsáveis pela espiritualidade da igreja, os pastores então. De qualquer maneira, Jesus está dizendo assim, eu tenho controle sobre as igrejas. As igrejas não dependem, nem mesmo dos seus pastores para serem vivas. São úteis e importantes, mas igreja que estiver focada em Cristo pode ter plena certeza que vai poder ter vida plena, olhando para Ele, vivendo para agradá-lo. Pastores podem ser úteis para a edificação, e Deus usa cada um deles como um presente dado às igrejas, mas a igreja tem que lembrar, devemos olhar para Cristo, vivemos na dependência dEle, para que possamos, então, ter vida. E ainda Jesus é apresentado como o justo juiz, o juiz onisciente. Ele diz, conheço as suas obras. Ele, Cristo, conhece perfeitamente tudo o que nós fazemos. Tanto aquilo que nós fazemos, como aquilo que deixamos de fazer. Ele conhece nossas obras. E ele conhecia perfeitamente aquelas igrejas, como conhece a nossa, como conhece todos os dias de hoje, como conhece todos nós. Mas ele espera que nós façamos o que então? Ele é um justo juiz. Ele conhece nossas obras. Em outras palavras, o crente foi salvo para servir. Efésios 2:10 diz que nós fomos salvos para as boas obras. Isso significa que obras não salvam, porém, é a evidência do nosso entendimento de que Jesus é o Senhor de nossas vidas. E devemos, então, realizar boas obras. Nos relacionamentos com pessoas, no envolvimento com a igreja, na nossa leitura bíblica, no nosso crescimento espiritual, e, enfim, no evangelismo, no fazer missões, no investir na igreja financeiramente, e assim por diante. Podemos realizar boas obras. Uma igreja não pode ter só aparência. Ela precisa de obras. Ela precisa trabalhar. Ela precisa produzir algo. E sempre com genuíno amor, para não cometer o erro de Éfeso. Obras sem amor. Precisamos amar nosso Deus e servi-lo. Agora, entenda bem. Obras não são aquilo que temos de fazer para sermos salvos. Somos salvos por graça, mas precisamos agir para o Senhor. Portanto, Cristo conhece nossas obras. O que nós temos produzido? O que você tem feito no reino de Deus? Qual é o investimento de tempo que você tem colocado na obra do Senhor? Qual é o investimento que você faz com seus talentos, dons, profissões? Como é que você está vivendo para a glória de Deus?
o Senhor Jesus podia dizer para você: conheço as tuas obras. Quais seriam? Cristo poderia falar para a nossa igreja: conheço as tuas obras, Cachoeirinha. Quais são as suas obras? Precisamos nos lembrar disso. Uma igreja que quer ter vida precisa considerar a pessoa de Jesus. Agora, precisa também considerar a repreensão de Jesus. Veja versículos 2 e 3. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Note aqui alguns imperativos. Esteja atento, fortaleça, lembre-se, obedeça, arrependa-se. A primeira, então, nessa sequência aqui, a primeira ordem dada por Jesus é: esteja atento. Infelizmente, igrejas, crentes podem estar desatentos. Igrejas podem estar dormindo, precisando de um alerta. E Cristo está fazendo isso. Esteja atento, vigilantes, acordem, despertem. Porque era uma igreja que estava sonolenta. Uma igreja que estava quase morta. E agora temos que lembrar o seguinte: os dias não eram fáceis. Primeiro século, final do primeiro século, muita perseguição contra a igreja. Agora, talvez algumas mensagens mais humanistas, como nós temos de vez em quando por aí hoje, nos dias de hoje. Algumas mensagens voltadas mais para o homem. Poderia dizer assim: Cristo deveria ter dito: igreja de Sardes, vocês são muito queridos, eu amo vocês, eu sei que vocês não estão fazendo nada, mas tudo bem. Interessante que Cristo não faz isso. Mesmo em meio à perseguição, Ele ainda quer que a sua igreja seja piedosa. Ele ainda deseja que a sua igreja seja santa, que expresse temor. Sabe o que isso mostra para nós? De forma muito particular, você pode ter uma dificuldade no seu lar, na sua casa. Mas, apesar das falhas do seu cônjuge, Deus quer que você seja santo, independentemente do que o cônjuge faz. Se você vive num ambiente com pessoas de trabalho que vivem perdidas, porque não tem Cristo, o Senhor ainda quer que você lá seja o sal e a luz. Ele quer que você brilhe ali. Se você estiver passando por alguma dificuldade física, financeira, relacionamentos, o Senhor ainda quer que você o busque, porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, tanto que Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele também quer santidade. Aprenda de mim, pois o meu fardo é leve. É graça e verdade. É se beneficiar da misericórdia do Senhor e compaixão, mas ainda assim voltar-se para Ele para agradá-lo. Igreja de Sardes, fiquem atentos. Sardes tinha na sua história duas derrotas em relação aos inimigos. Duas derrotas, duas invasões à cidade de Sardes. E conta a história que foram duas invasões por falta de atenção dos seus vigias. As cidades normalmente daquela época tinham seus muros, eram muradas, e tinha sempre alguém de plantão, o vigia. E aqueles vigias não estavam tão atentos como deveriam estar. Por duas vezes a cidade foi invadida. Agora essa advertência é muito particular para Sardes. Vocês podem estar se lembrando do que aconteceu no passado, então fiquem alertas. Igreja, não seja desatenta como os governadores, aqueles defensores da cidade deveriam ter sido atentos e falharam. Fiquem atentos. Uma igreja não pode se acomodar com a sua existência, deixando só as coisas acontecerem. Ela precisa ser ativa, ela precisa ser viva, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ter movimento. A vida cristã não pode ser só uma vida de levar cada dia
uma atividade superficial, medíocre. Precisamos visar crescimento. Uma igreja morta não incomoda a sociedade. Sardes era uma igreja sem vida, sem forças para impactar os que estavam ao redor. A igreja precisava acordar. Mas será que você está acordado? Será que você está atento? Será que você está alerta com o que o Senhor quer da sua vida? Talvez você esteja tão focado com questões tão deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Talvez a sua atenção esteja toda voltada para os seus estudos, para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua casa, para a sua família, para o seu dinheiro, para suas economias, seus planos. E aonde é que entra Deus em tudo isso? Onde é que entra Jesus em tudo isso? Você pode estar se movimentando, aparentemente é uma pessoa muito ativa, mas na verdade é uma pessoa morta. Morta espiritualmente porque não tem foco em Jesus. Uma igreja pode cometer esse erro, como cada um de nós pode cometer um erro semelhante. A outra exortação de Cristo aqui é: fortaleça o que resta. A igreja, ela não estava totalmente morta. Estava ali moribunda, ligada a aparelhos. Estava quase morta, mas tinha um pouquinho de vida. Tinha um pouquinho ainda. E Cristo vê isso. Então, fortaleça o que resta. Vocês têm um pouquinho de coisas boas. Vocês têm um pouquinho de vitalidade. Então, preste atenção nisso. Retome a vida em torno disso. Crentes, normalmente, morrem espiritualmente aos poucos. Eles deixam de participar de um culto da igreja hoje, aí é mais fácil ficar mais 2 domingos sem aparecer. Depois é mais fácil ainda ficar 1 mês sem aparecer. Depois é mais fácil ficar 1 ano sem aparecer. É mais fácil não ler a Bíblia amanhã. E aí depois é mais fácil não ler por mais uma semana. É mais fácil se afastar dos contatos. E assim a morte espiritual de fraqueza vai acontecendo lentamente. Sardes estava nesse caminho, mas ainda tinha um pouquinho de força. Talvez você precise ficar alerta a isso. Você tem um pouquinho de força. Retome suas energias. Foque em Cristo. Há algo vivo dentro de você, então tome iniciativa para fortalecer isso e entre no caminho do espiral ascendente. Comece a subir, ao invés de descer pelo espiral descendente. Cresça. Como que a gente cresce? Como que uma igreja pode ter vida? A receita é bem clara e direta aqui. Olha o que o texto diz. Mais uma vez, os imperativos, da parte do versículo 3. Portanto, ou melhor, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. É interessante que uma igreja que estava quase morta, ela não precisava ir até o monte para fazer orações especiais. Ela não precisava fazer uma campanha de 40 dias de não sei o quê. Ela não precisava fazer uma campanha de trazer a foto de não sei quem. Ou disso e aquilo outro. Essa não foi a receita de vitalidade de Cristo para a igreja. Foi muito mais básica do que nós podemos imaginar. Você quer ter vida? Igreja, você quer se fortalecer de novo? Então, lembre-se do que ouviu. Em outras palavras, a vida de uma igreja depende das Escrituras. Uma igreja que não prega não tem vida. Uma igreja que se perde no meio de programações especiais, eventos, e não tem pregação, não tem como ter vida. Pode ter um movimento aparente, mas não tem vida. Uma igreja precisa de ensino, precisa de pregação, precisa de seriedade das Escrituras. E assim Cristo lembra. Lembre-se disso. Lembre do que você ouviu. E ainda, ele vai dizer assim, não adianta, né? Então você só lembrar. Você precisa obedecer. Ou seja, só ter boas pregações não faz da igreja uma igreja viva. Porque também depende da resposta. Quem ouve precisa obedecer. E certa vez eu ouvi um pregador dizendo assim, imagine que você fosse um crente que coloca tudo em prática daquilo que você já ouviu na vida até hoje. Você seria como? Eu acho que eu seria um crente muito diferente do que sou. Mas sabe o que acontece? Muita gente ouve,
mas não coloca em prática. Não vive. Isso é característica de uma igreja sem vitalidade. Isso é característica de uma pessoa que não está entusiasmada com o crescimento espiritual e não está animada com uma vida de adoração ao Senhor. Só quer ouvir uma coisinha aqui e ali, às vezes até para fazer crítica para quem pregou, mas não coloca na vida. Então isso não é ouvir. Lembre-se do que ouviu. Obedeça. E quem obedece vai se arrepender. Certa vez uma pessoa disse: eu não tenho nada do que me arrepender na minha vida. E eu fico triste com alguém que fala isso. Porque o crente que está focado em Cristo, ele precisa olhar para trás e precisa reconhecer vários momentos que ele fez o que não devia fazer. Ou que ele não fez o que devia fazer. Ou seja, pecados de ação ou de omissão. E se arrepender disso, para poder crescer. Martinho Lutero foi um dos principais nomes da Reforma Protestante. Ele escreveu 95 teses, que foram cravadas como marco do início da Reforma. A primeira tese diz o seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes da terra seja de contínuo arrependimento. Mais uma vez que Cristo disse arrependei-vos, certamente Ele quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Quando nós entendemos o que o Senhor quer de nós, nós temos que lamentar o que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Temos que lamentar, temos feito já tantas coisas erradas na vida até os dias de hoje. E este arrependimento não é só para um novo crente, para alguém que se arrepende e quer Jesus. Faz parte dessa pessoa também, como fez da maioria dos que estão aqui. Mas o crente no Senhor Jesus precisa se arrepender constantemente, porque isso é evidência que ele está vivo e está crescendo. E veja mais uma das exortações, repreensões de Cristo aqui. Virei contra você. Jesus, ele deseja ser adorado, independentemente das circunstâncias. E ele quer que a igreja fique atenta. E ele alerta: olha, eu virei, eu vou pegar vocês de surpresa. Com toda a reverência aqui, eu me lembro quando meu pai falava alguma coisa parecida. Faça isso de novo. Se eu chegar amanhã e te ver fazendo isso, olha, eu ficava esperto. Está chegando a hora do meu pai chegar, é melhor não fazer isso. Ficava muito atento. Não queria que ele me pegasse fazendo algo que ele já tinha me chamado a atenção. Será que a gente pensa assim, numa relação com Deus? Não, Deus é amoroso. Deus é gracioso. Deus é cheio de compaixão. Ele não castiga ninguém. Alguns até vão dizer, nem inferno existe. Alguns vão dizer, o inferno é aqui. Alguns acham que é Manaus, né, gente, por causa do calor. Mas está longe disso. Né? Como alguém disse, aqui é a porta, está próximo, alguma coisa assim, não é? Mas não é, está longe disso. Jesus diz, se vocês não ficarem atentos, se vocês não lembrarem do que vocês já ouviram, se vocês não obedecerem, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês, como um ladrão. Vocês não vão saber a hora que eu vou chegar. Não havendo obediência e arrependimento, haverá disciplina. Nosso Deus nos ama, mas quem ama, disciplina. Jesus repreende os que Ele ama. Ele adverte a sua igreja porque Ele ama a sua igreja. Jesus deixa claro que Ele espera que a igreja seja obediente e se arrependa constantemente para evidenciar crescimento, vitalidade, vida, vigor. A igreja deve estar sempre alerta e focada em Cristo. Uma terceira consideração que uma igreja deve fazer para encontrar vida, ela tem que considerar o encorajamento de Jesus. Ele adverte, mas ele encoraja, ele anima, ele impulsiona. Esse é o Senhor Jesus. E ele diz assim, no entanto, você tem aí em Sardes
uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Mais uma vez, aqui temos o caráter de juiz de Jesus. Ele faz julgamento preciso. Ele não é injusto com as suas observações, com os seus elogios, com as suas repreensões, porque ele conhece perfeitamente cada um de nós. Ele conhece perfeitamente cada uma das suas igrejas. E ele pode repreendê-la, ele pode encorajá-la. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, aqui entre vocês, nem todo mundo está perdido. Alguns não contaminaram as suas vestes. Alguns, mesmo que não seja a maioria, estão ainda com vida. São saudáveis. Sardes, então, era uma igreja morta, fraca, mas ainda tinha alguns fiéis. Ainda tinha alguns remanescentes piedosos. É interessante que Jesus não exortou a pequena parcela de crentes piedosos a saírem da igreja. Essa igreja é ruim, sai daí. Tem gente que faz isso. Essa igreja está muito ruim, vai embora. Cristo está chamando a atenção daqueles que são poucos para eles tentarem influenciar os demais. Por quê? Porque nos relacionamentos nós podemos influenciar positivamente pessoas, como nos relacionamentos podemos ser influenciados negativamente. Paulo chama os coríntios para uma reflexão em torno disso, dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Então preste atenção com quem você está andando. Tem um versículo que diz, né? Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Não está na Bíblia não, viu gente? Isso aí, no máximo Everaldo, capítulo 2, alguma coisa assim. Não existe. Né? Não existe. Mas é uma realidade. Há outros princípios bíblicos que fortalecem essa verdade. Mas com quem você anda? Com quem você passa mais tempo? Com quem que você gosta de ter mais conversas? Alguns vão dizer assim: ah, mas os crentes são chatos. É porque você não é um crente então. Desculpe. Porque se você for um crente que ama Jesus, você vai amar a chatice do seu irmão. Até isso. Porque o importante é estar com ele para ajudá-lo a crescer, para ele se animar, para ele servir melhor a Cristo. Você vai entender que você tem um dever de ser usado pelo Senhor para transformá-lo, não se afastar dele, não para fugir dele. Então Cristo diz: olha, vocês que estão aí, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, fiquem assim, fiquem firmes. E aí algumas expressões que a gente tem que pensar um pouquinho aqui. Uma delas: não contaminaram as suas vestes. Qual é o problema da igreja de Sardes? O texto não deixa claro, mas essa expressão dá a entender que havia algum tipo de contaminação, ou uma analogia aqui, uma ilustração, que havia algum tipo de pecado ali. Além da apatia, além da hipocrisia, podendo ser talvez até uma maneira de se envolver com imoralidades, uma vez que contaminar teria mais a ver com a impureza. Mas enfim, alguma coisa estava acontecendo ali. E eles não contaminaram as suas vestes. E o texto ainda diz: eles andarão comigo. Isso é encorajamento. É a pessoa lembrar que, apesar de todas as suas lutas, apesar de ter dificuldades, o que importa não são as coisas terrenas. O que realmente importa é a perspectiva futura. E Cristo, sendo nosso Senhor, aquele que deu a vida por nós, ele olha para alguns de nós, como membros de igreja, como da igreja de Sardes, e diz: esses aí vão andar comigo. Isso é impressionante. Porque eu e você poderemos andar com Cristo. Mesmo sendo tão pequenos e limitados como somos. Aqui temos uma das grandes expressões da graça divina, que vê pecadores como nós, mas ainda diz: olha, se você fizer pelo menos isso como vocês estão fazendo,
Continuem assim. Vocês não têm que ser perfeitos, vocês só têm que viver da forma que agrada a Deus, com a motivação correta. Vocês não têm que procurar uma performance impressionante, vocês têm que ser fiéis, bons mordomos. Vocês andarão comigo. Aonde Cristo estiver, aqueles que confiam nele vão estar. Ele orou assim lá em João 17. Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Um dia poderemos estar com Cristo. E mais, ele ainda vai dizer, porque são dignos. O Senhor Jesus, digno de toda a honra e toda a glória, chamando pecadores de dignos. Isto é um amor pela sua igreja impressionante. Algumas vezes nós mesmos nos avaliamos e falamos, Senhor, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Sim, de fato, o que nós fazemos não nos dá mérito nenhum diante de Deus. Mas o que Cristo fez por nós nos dá a dignidade. É Cristo quem nos dá condições de um dia estarmos com o nosso Deus. É Cristo que morreu por nós, que pagou o nosso pecado, que nos permite ser chamados de dignos, como Ele mesmo faz. Isso é encorajamento. Nenhuma igreja é um caso perdido, quando nelas existem fiéis. Crentes podem contagiar outros crentes. Há sempre esperança para a mudança, inclusive nas famílias. Crentes devem tomar cuidado com o que aparentemente seja mais fácil, abandonar uma situação mais difícil de relacionamentos. E por fim, uma igreja precisa considerar a promessa de Jesus. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai. E também será vestido de branco. Bem, tem uma discussão recente, né, que não faz sentido nenhum. Alguns estão questionando as músicas como nós cantamos, né? Alvo mais que a neve, vestidura branca. Gente, isso não tem nada a ver com cor de pele. Nada a ver. É uma maneira ilustrativa de falar sobre o perdão. A graça, o perdão dos pecados. Não tem nada a ver com cor da pessoa, nada a ver. Então podemos continuar cantando sim. Alvo mais que a neve, vestiduras brancas. É o que receberemos como símbolo do perdão. O vencedor será igualmente vestido de branco. Interessante é que a cidade de Sardes produzia lã, e uma das lãs brancas. E aí Jesus promete uma vestidura branca. É mais ou menos para deixar a seguinte impressão. O que eu vou dar para vocês é muito melhor do que o que vocês têm aí na cidade. O que eu vou dar para vocês é algo que nenhum homem pode dar. Vestiduras realmente brancas. Não porque vocês não têm manchas no seu viver, mas é porque eu purifico e perdoo os pecados de vocês. E aí ele diz ainda, o seu nome não será arriscado do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Reconhecimento diante do Pai e dos seus anjos. Imagine isso. Cristo olhando para aqueles que são dele e dizendo talvez coisas assim, Pai, estes são meus. Estes são aqueles que o Senhor me deu. Esses aqui são meus. Eu não vou permitir que eles se percam. Eles são meus. Ele me serviu, morri por ele, derramei meu sangue por ele. Eles são meus e vão viver para sempre comigo. Um dia poderemos ouvir algo assim, como também outras expressões semelhantes, como bem-vindo, servo bom e fiel, e outras expressões assim. Porque nós merecemos? Não. Mas porque Cristo permite que isso aconteça, ou proporciona uma bênção tão especial como essa. Nós vamos receber os vestidos brancos e os reconhecimentos do Senhor Jesus. Por fim, uma igreja de aparência precisa de vivificação. E como que uma igreja que está falhando, que está sem vida, vai encontrar essa vida?
considerando a pessoa de Jesus, sendo atenta às repreensões de Jesus, sendo entusiasmada pelo encorajamento que Jesus dá para a sua igreja e crendo nas promessas do Senhor Jesus. Uma igreja, então, que agrada a Deus é uma igreja cheia de vida. Uma igreja saudável é uma igreja que não tem só fama, mas ela, de fato, é viva. Consequentemente, cada um dos seus membros, cada crente, vivos, não hipócritas, não de aparência, mas realmente servos do Senhor Jesus. Que assim seja a nossa igreja, que assim seja as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Pai, há muitas responsabilidades para aqueles que querem servir ao Senhor. Mas nós somos agradecidos porque o Senhor nos capacita. Não há poder somente em nós. Sem Ti nada podemos fazer. Obrigado pelo perdão que temos em Jesus. Obrigado por Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor. Pai, nos ajude a estarmos atentos a quem é Jesus. Ajuda-nos também a estarmos atentos às repreensões do nosso Senhor. Ajuda-nos a nos animarmos também com os encorajamentos, com as exortações que Cristo nos dá, baseados somente na Tua graça e misericórdia. E nos ajude a estarmos atentos com as promessas que o Senhor tem para a sua igreja. Pai, queremos um dia estar com o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Nos ajude a vivermos em santidade, para a Tua glória. Amém.